A paz do Senhor. Bem-vindo a mais um Resumo EBD. Para você que está chegando no canal pela primeira vez, meu nome é Diaconisa Tânia Anjo, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos chegando a mais uma aula número 10, que tem o título A Intercessão pelos Efésios. Essa revista seria, no caso, dia 7, vai ser dada dia 7 de junho de 2020. E continuando na lição passada, depois de Paulo ter revelado o mistério oculto e as dádivas divinas, ele vem com uma segunda oração pelos Efésios, uma das orações mais ousadas que já existiu na história. Então ele vem falando que a ênfase agora nessa oração dele não é mais não é só conhecer, mas o ser também, né? Essa oração que é considerada tão ousada, Paulo estava preso com muitas necessidades físicas e materiais, porém ele não faz nenhum pedido para si. Ele estava com muitas necessidades, mas ele coloca isso de lado de uma forma altruísta e começa a interceder pelos Efésios, pela igreja. É uma verdadeira intercessão. Mesmo preso, seu ministério de instruir e de orar não estava preso. Nada poderia segurar o servo do Senhor. Ele, mesmo estando preso, com muitas dificuldades, passando muitas necessidades ali, tanto frio e tudo, ele começa a interceder pela igreja, e isso é o ministério da intercessão, da oração. Deus chamou ele para estar apregoando as boas novas para os gentios, mas mesmo ele preso, a sua alma era livre, e por isso ele começa, através de cartas, instruir a igreja do Senhor, e é o que ele faz. E nesse episódio em questão, ele está numa segunda oração, totalmente entregue numa intercessão pela igreja. A verdade prática da lição diz assim: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus, que é o tema central dessa lição, que é o amor, é a intercessão pelo próximo, né? É estar sempre em oração por todos, não só por você. É um foco maior nessa lição de hoje, amém? A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 3, versículo 14 ao 21. Efésios, se você está sem sua revista, pegue sua Bíblia. Efésios capítulo 3, versículo do 14 ao 21, que diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aleluia, Jesus. Vamos estudar nessa lição, e no primeiro subtópico nós já temos, o título é Corroborados com o poder do Espírito Santo. Mas antes, vamos pegar do versículo 14 da leitura bíblica em classe. Acompanhem comigo. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A posição de orar de joelhos não implica em uma regra. Não há uma postura determinada na Bíblia que o crente tem que orar de joelhos especificamente. Não está ali escrito assim: olha, você tem que orar de joelhos. Não existe isso na Bíblia. Mas porque o costume dos judeus era orar em pé e com as mãos estendidas para cima.
Então o hábito do judeu não é orar de joelho, e sim com a mão estendidas para cima e em pé. Essa era a maneira que eles oravam. Poucas vezes você vai ver, algumas vezes, em algumas situações, você vai ver pessoas se prostrando. São poucas situações na Bíblia, porque o hábito deles era orar em pé. E nessa situação, ele mesmo já está escrevendo aqui, que ele se põe de joelho. O dobrar o joelho, ele tem um sentido de reverência a Deus. A posição do corpo não é essencial, porque muitas das vezes você pode estar até deitado e pode estar orando. Você pode estar sentado e pode estar orando. Você pode estar caminhando, pode estar orando. Você pode estar trabalhando, lavando uma louça. Em qualquer momento, o dia inteiro, você tem esse livre acesso de estar orando, porque o orar é falar com Deus. Então, falar com Deus não importa a posição, mas quando a pessoa se dobra, que dobra os joelhos, é um sinal de reverência maior e de entrega, mesmo porque o dobrar o joelho tem a ver com o interior do homem. Como a postura não é algo que tem que ser dessa forma, não, a regra é essa, não existe isso, mas a partir do momento que uma pessoa ela dobra o seu joelho para falar com Deus, está mostrando uma reverência maior e algo interior da pessoa. É assim que funciona, porque quando você está dobrando o joelho, você está reconhecendo, você está se prostrando e humildemente falando com o rei. Quando você vê alguns filmes, né, e até de repente você vê a rainha da Inglaterra, quando ela está passando, todos se curvam diante dela. Imagine diante dos reis, você não se prostraria diante dele. Então a ideia é essa, e Paulo nesse momento preso, intercedendo pela igreja de Éfeso, ele se curva diante de Deus, clamando, intercedendo pela igreja do Senhor. Então a postura exterior tem muito a ver também com o interior da pessoa. Lógico que há exceções, existem exceções sim, mas se você estiver numa oportunidade de poder se prostrar e numa entrega total de oração, você faça, isso vai de você sentir. Agora, se há ocasiões que você tem que falar com Deus, então você não pode dobrar o joelho, então você fala em pé, porque não há essa necessidade, porque a sua necessidade é maior. Então, eu estou no trabalho e eu quero falar com Deus. Eu não posso parar o meu trabalho para falar com Deus, mas eu estou trabalhando em movimento o meu corpo físico, mas o meu interior, a minha alma está em evolução direta com Deus. E é assim que funciona, porque o coração contrito, um coração entregue, uma oração sincera, Deus se para ouvir, ele vai sempre ouvir, não importa a posição do seu corpo, mas é lógico, se você tiver oportunidade, amém, se não, não fique preso a isso, não orei porque não tinha como orar, porque não tinha como dobrar o joelho, isso é algo que já fica incutido na mente das pessoas, que muitas das vezes impede as pessoas de falar com Deus. Às vezes as pessoas só falam com Deus na hora que vai dormir, e isso é muito sério, é o que a gente tem que trabalhar dentro da gente. Então, no versículo 15 em questão, ele fala, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Alguns estudiosos falam que esse versículo, ele está falando de todos os redimidos, que está escrito no livro da vida, tanto aqueles que já não estão mais aqui, que já partiram, estão aguardando, né, aquele grande dia, como o que estão aqui na terra, a igreja militante. Então, eles falam que toda a família, tanto no céu como na terra, se refere a isso. Outros dizem que são os anjos. Eu prefiro a primeira. Então, eu acredito que seja isso. Então, porque todos os redimidos que estão com seus nomes escritos no livro da vida, mesmo que estão ainda aqui militando ou não, eles são a igreja, né, que formam a igreja que está na face da terra, né, e aqueles que estão aguardando. Amém? O primeiro subtópico diz assim, corroborados com o poder do Espírito. Ele está dividido em 3 subtópicos. O primeiro, as riquezas da sua glória. Segundo, fortalecidos com poder. Terceiro, habitados por Cristo. As riquezas da sua glória indicam o depósito de tesouros espirituais, e ao apóstolo Paulo pede ao Pai que essas riquezas sejam dadas aos Efésios.
corroborado significa dar força aos que se firmou. Isso que é corroborar. No sentido espiritual mais profundo, é fortalecer o homem interior e vestir com vestiduras de poder e da força espiritual. Significa ter uma força, uma energia para lutar contra os ataques de Satanás e para servir melhor ao Senhor. O poder da carne só pode ser vencido pelo poder do Espírito. Isso tem que ser entendido. Quando se fala de dar força, essa força que Paulo está falando é essa força interior, porque nós precisamos pedir ao Senhor essa energia. Assim como o nosso organismo precisa de defesas, precisamos nos alimentar para manter esse corpo, essa carne aqui bem fortalecida para suportar as adversidades das enfermidades. Ele também está se referindo em fortalecer o nosso homem interior, tanto mente como coração, sentimentos, vontades, para que possamos suportar os dias maus e as adversidades e as afrontas do inimigo contra nossas vidas. Precisamos desse fortalecimento. E Paulo está pedindo isso ao Senhor, intercedendo pela igreja, que eles possam compreender e aprender, porque a oração tem que andar junto com a instrução, e Paulo sabia muito bem disso. Ele não só nessa carta está instruindo, como também está orando pela a igreja. Aleluia. No versículo 17, que ainda em questão estamos lendo o primeiro tópico, fortalecido com poder, então ele vem falando que o Espírito Santo, no versículo 17, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Ou seja, no original grego, esse habitar tem a ideia de alguém que vem tomar conta da casa. Ele entra e arruma como ele quer. Não é como alguém que alugou uma casa ou algum parente que veio passar uns dias na sua casa, porque se algum parente vem passar uns dias na sua casa, ele é visitante. A visita vem e vai embora, e a visita não pode interferir na casa. Agora, esse habitar, que no original grego está escrito na revista Katoiken, eu já vi outra referência falando Katoiko, mas tudo bem. Katoiken significa habitação permanente. Então Paulo está pedindo para que Cristo habite, ou seja, Cristo, ele tem que habitar dentro da minha vida e da sua vida. E quando ele fala habitar, ele está entrando na sua casa e ele vai cômodo por cômodo modificar. Às vezes quando alguém chega na nossa casa e fala, a gente não repara a bagunça, mas Cristo, ele sabe a bagunça que está, e por isso mesmo você tem que convidá-lo a entrar e arrumar essa bagunça, cômodo por cômodo da sua vida interior, e nos seus sentimentos, nos seus traumas. Ele vai entrando e vai arrumando. Ele sabe como está. Então não há de querer, não, Cristo, Jesus, você vai até aqui, mas até aqui não pode acontecer isso. Tem que ser uma entrega total. Você tem que dar a chave do teu coração para Cristo, para que ele possa modificar a habitação e fazer morada. Veja bem, quando nós lemos no Antigo Testamento que os anjos foram até a casa, no caso, tenda de Abraão, e depois os mesmos anjos foram até a casa de Ló. Mas o sentimento, o incômodo, o se sentir bem não era igual. Os anjos foram na casa de Abraão e teve um diálogo longo, mas depois eles foram até Ló, que estava em Sodoma e Gomorra, e ali não foi bom e eles não se sentiram tão bem. Então o sentimento não foi o mesmo. Então não basta só ele estar ao lado, ele tem que estar dentro, ele não pode estar do lado também. Ele tem isso que tem que entender, porque o Espírito Santo, ele não pode estar só presente como se fosse uma força, uma energia, um momento. Não, ele tem que ser residente, ele tem que habitar na sua vida, e você precisa se entregar nessa mudança interior, dessa habitação que o Espírito Santo tem que fazer morada dentro de você. Porque como ele sabe que a sua vida interior, o homem interior, você está uma bagunça, você não tem que ficar com vergonha. Mas como é que eu faço para que ele possa habitar
completamente, cômodo por cômodo da minha vida. Você tem que ser pela fé. Ele mesmo fala no versículo 17, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Então é pela fé, não é pelo sentimento, melhor dizendo, ou por admiração, porque você vê pessoas que não se firmam no caminho do Senhor, porque muitas das vezes foi um momento de emoção em um culto que ele foi, e ali ele teve aquele sentimento, aquela coisa, a música, tudo isso envolve a pessoa. Não é isso, vai muito além disso, né? Muito mais profundo que isso. Então não é isso, é a fé. E o caminho é a fé que leva à porta e o Senhor, para o Senhor poder entrar e fazer morada. É pela fé que convidamos Jesus a tomar posse e dirigir nossas vidas. Não é estar perto ou estar do lado, é estar dentro de nós, e não é temporariamente, como se fosse uma casa de aluguel, como eu já disse. Ele passa a arrumar cômodo com cômodo em nossas vidas, o caráter, personalidade, mente, vontade, ele começa a modificar. Existem coisas, por exemplo, quando alguém vai na sua casa, como eu falei no início, ele quer, ou de repente sua mãe, alguém, seria melhor se essa poltrona estivesse em tal lugar, seria melhor se esse vaso estivesse em tal lugar, e você não gosta. E Jesus, quando ele entrar na sua casa, ele vai fazer mudanças que talvez você não goste, vai doer um pouquinho, vai, mas é o melhor para você, porque ele sabe como é que tem que ficar essa arrumação interior sua. E nessas mudanças que vai acontecendo em você, muitos vão perceber. Talvez nem você mesma perceba, porque o interessante é as pessoas à sua volta perceberem essa mudança. Cristo está fazendo essa modificação de dentro para fora na sua vida. Aleluia? Então Cristo não é aquela visita, né, que a gente tem que se preocupar. Tá bagunçado, Senhor, não, porque as pessoas, não, isso não é para mim, eu sou assim, eu sou assado, eu sou tão pecador e não sei o que, não. Cristo sabe como você está, o seu estado emocional e o seu estado espiritual. E ele quer fazer morada dentro de você. Só deixar ele fazer essa arrumação no seu interior. Tópico 2. Arraigados e fundados em amor. No segundo tópico, está dividido em 3 subtópicos, que diz assim: o primeiro subtópico, amor, a virtude cristã. O segundo, arraigados e fundados em amor. E o terceiro, a intensidade do amor de Cristo. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse a necessidade do amor de Deus. Aleluia! Então, o que é estar arraigados? Nós vamos aprender que estar arraigados é fixar, estabelecer. Então, ele vem falando do amor e da virtude. No versículo 17, ainda em questão, ele fala de arraigados e fundados em amor. Aqui a sua oração, do apóstolo Paulo, traz 2 ilustrações interessantes. De uma árvore e de um edifício, porque ele fala arraigados e fundados. Arraigados se referindo a plantas, a uma árvore. Sendo assim, ele está falando de uma botânica, no caso de botânica, e de edifício, do fundamento de um edifício. Então, arraigado significa estabelecer, fixar, como eu já disse, como uma árvore plantada. João 15:5, vamos abrir no Evangelho segundo escreveu João, versículo 5. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, diz assim: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito frutos, porque em mim, sem mim, nada podeis fazer. Então nós estamos enxertados nessa videira, né? E junto com o Senhor Jesus nós damos fruto. Já a palavra fundados tem a ver com fundamento que sugere um edifício, que no caso a igreja do Senhor. Então fundados está falando de fundamentos, que nós já até estudamos sobre isso. Então ele vem se referindo sobre o fundamento que nós temos que ter em Cristo. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1.
versículo 23. Colossenses capítulo 1, versículo 23, que diz assim: se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, se você está firmado nesse fundamento, você não vai se afastar do Senhor. Pode vir um vento que for, você vai continuar firme, né? Você pode até balançar, mas você não vai cair, porque você está arraigado, fundamentado na palavra do Senhor. E quando fala de arraigado, quer dizer de estar fortalecido, né? Ter um crescimento. Nós estamos nessa videira, então temos que ter um crescimento. Então nossa vida em Cristo não pode ser superficial. Não há como você plantar uma árvore ou qualquer tipo de planta superficialmente. Você tem que abrir, cavar, fazer um fundamento, abrir mais e cobrir com bastante terra, porque senão a chuva vem e vai levar aquela planta. Então tem que estar firme, tem que criar raiz. O problema é que as pessoas não criam raízes. As pessoas ficam pulando muitas das vezes até de igreja em igreja e não faz você crescer, não faz você criar raízes, porque você precisa estabelecer um lugar, estar em comunhão com os irmãos, ter um pastor na terra para orientar. Você precisa disso, você não pode estar pulando de galho em galho. Você precisa estabelecer e criar raízes para você ter um bom crescimento espiritual. Ainda no versículo 18, ele diz assim: podedes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Então, somente com a ajuda do Espírito Santo é que conseguimos entender que o que é dado aos santos, aos salvos no caso. Isso implica em um esforço para conhecer esse amor. Não é um esforço intelectual, e sim um espiritual. Então, somente com a ajuda do Espírito Santo podemos compreender esse amor. Talvez nem compreender completamente, porque é algo muito grande, mas somente Ele, com a ajuda dele, nós conseguimos. Sem a ajuda dele, nós não conseguimos perdoar. Então, somente assim que possamos entender, tentar compreender esse amor de Deus. Então ele vem falando nisso no versículo 18. Podeis perfeitamente compreender, com a ajuda do Espírito Santo, você pode compreender esse amor, né? E com os santos, com todos os santos, um com o outro. Nós precisamos estar um com os outros, porque é assim que nós aprendemos também sobre o amor de Deus. Então ele vem falando aqui qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Na parte B fala assim, o comprimento, qual seja o comprimento e a largura do amor de Cristo não se limitam no tempo e no espaço. Nem teve início no Calvário. As pessoas pensam que o amor de Cristo teve início ali no Calvário, não. Ele nos amou primeiro, ele amou a gente antes da fundação do mundo, ele tem um amor infinito por nós. Mas ele compreende todas as eras, todas as eras. A altura do amor de Cristo é tão alto que está fora do nosso alcance. Está fora do nosso alcance, está fora do alcance do inimigo, desculpa. Não é a distância que ele está de nós, mas sim em nossos corações. No Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 19 e 20, que é a referência aqui. Ainda um pouco, e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em Cristo. Nós estamos unidos em Cristo. Nós estamos unidos nessa videira, nesse fundamento, nesse edifício. E somente assim compreenderemos o amor ilimitado de Cristo, somente através dele. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e 27. 12 e 27. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 27. Ora,
Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Nós fazemos desse corpo parte desse corpo místico de Deus. Então, só através dele a gente vai notar que essa plenitude ela é progressiva. Não é da noite para o dia. Não é estar pulando, falando em língua, não é isso. As pessoas confundem muito essas coisas com o que é o verdadeiro evangelho. Então é algo progressivo na nossa vida. Assim como Cristo é, nós seremos à medida que conhecemos o seu amor. É aos poucos. É aos poucos. Quando um homem trabalha, ele trabalha. Mas quando um homem ora, Deus trabalha. Presta atenção. Quando o homem trabalha, ele trabalha. Mas quando um homem ora, Deus trabalha. Então, a oração faz toda a diferença. E aprender que a oração intercessória é muito importante. Nós temos o hábito, eu não sei o que falar com Deus. Tipo assim, muitas das vezes eu pedi. Eu já estou pedindo tanto, mas você tem que adorar o Senhor. Fala da sua grandeza. A oração do Pai Nosso é um exemplo disso. Quando fala fechar a porta do seu quarto, é um momento de intimidade. Não precisa ser especificamente o quarto, mas você está numa intimidade, num ambiente que você possa estar a sós com Ele e falar o seu interior, aquilo que você talvez tenha vergonha de falar com outra pessoa. Mas é Ele realmente que vai resolver o seu problema e o seu pecado interior. Então você se entrega em oração a Ele, confesse, do jeito que você fala com uma irmã, com um irmão, irmã, estou passando por isso. Por que você não fala com Deus? Quando você faz isso, tudo muda, porque você está falando diretamente com o Criador. Então isso tem que ser entendido. Não é só pedir, não é ficar rodeando, não vou falar diretamente na minha oração aqui, Senhor, eu quero isso, quero aquilo, Senhor, por favor. Então eu vou ficar rodeando. Ele sabe os nossos pensamentos, Ele sabe o que vai no nosso coração. Vá direto ao assunto, mas adore a Ele principalmente. Primeiro você tem que adorar, reconhecer a sua grandeza, interceder pelo próximo. Mas as pessoas só dobram o joelho para pedir. Não há sabedoria em suas orações. Não há entrega, uma reverência. E é aquilo que eu disse no início. Não é só o dobrar o joelho, mas porque isso reflete o seu interior. O seu interior, a sua reverência, até nas suas palavras para com Deus. Não pode ser orações repetitivas para com Deus. Ele escuta, Ele sabe as suas necessidades, Ele sabe o melhor para você. Então, aprender a falar com Deus de maneira sincera. Não há de se envergonhar, Senhor, eu estou com vergonha, eu não vou falar isso com Deus porque eu estou com vergonha. Mas Ele sabe. Quem pode se esconder de Deus? Não tem como se esconder de Deus. Não há nada que o Senhor não saiba. Nada que esteja oculto para o homem fica oculto para Deus. No terceiro subtópico, a bênção de Deus excede o pensamento humano. Aleluia! Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. Então Deus faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. O primeiro subtópico diz assim: a dimensão das bênçãos divinas. O outro subtópico, segundo, o convite para a adoração, e o terceiro, a glória devida a Deus. No versículo 20 ainda, em questão da revista, da lição, Efésios capítulo 3, versículo 20, a parte A, vou abrir aqui rapidinho, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos. Então Deus responde não somente ao que nós pedimos, Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Toda oração é ouvida? Toda oração é ouvida, sim, mas nem todas vão ser respondidas imediatamente. Ele pode falar um sim, Ele pode fazer algo muito mais surpreendente, ou Ele pode pedir para que você aguarde, espere, confie, com fé. Mas todas as orações são ouvidas. As pessoas às vezes estão num momento espiritual tão aquilo que a gente falou no início, não está com o seu homem interior fortalecido, que acha que a sua oração não passa do teto. E isso não é verdade.
A sua oração ela é ouvida e você tem que perseverar em oração, buscar aprender mais a palavra de Deus, se fortalecer nas escrituras sagradas, o seu homem interior. Nesse período que nós estamos, que as pessoas estão em casa, muitos estão desapercebidos. Estamos passando por um momento de turbulência. Isso vai passar. E quando isso passar, será que essas pessoas estão se fortalecendo interiormente para sair da porta para fora, para ir para a igreja? Continuamente? Fazer a obra do Senhor como tem que ser? Porque se esse homem interior não está sendo fortalecido nesse período, a tendência é ele ter uma anemia espiritual. Me desculpe, mas ele vai ter uma anemia espiritual, porque ele não está fortalecendo o seu homem interior dentro das escrituras sagradas. Então, Deus ele ouve todas as orações. A oração da fé move o coração de Deus, como tem a canção. E a resposta divina chega com bênção sempre acima do que pedimos e pensamos. Mas para que isso aconteça, nossos desejos e vontade têm que estar alinhados com a vontade de Deus. E esse é o maior problema, que as pessoas querem que seja da forma deles. E muitas das vezes o Senhor não vai da forma que você quer, porque Ele sabe qual é o melhor para você. Não vai ser da forma que você imagina. Você acha que pode dar um jeitinho, mas não precisa. Deus não precisa de jeitinho para que as coisas aconteçam. Você tem que agir pela fé e estar segundo a vontade de Deus. Senhor, que seja segundo a sua vontade, o seu querer. Tem que ser dessa forma. Porque quando isso não ocorre, muita gente fica de biquinho, fica fazendo birra com Deus. Se o Senhor não me der, eu não vou mais para a igreja. Então você vê a estrutura emocional e espiritual dessa pessoa, do seu homem interior, quando não compreende as coisas de Deus. Ainda no versículo 20, segundo o poder em que em nós opera. Esse poder procede do Espírito Santo, a partir da obra da regeneração. É gradativamente. Ninguém muda da noite para o dia. Irmãos, nós estamos numa construção, o tempo todo sendo polido. Então, como nós estamos em construção, não existe esse negócio de tempo de igreja. As pessoas acham, mas essa pessoa tem 20 anos de igreja. Essa pessoa tem... Não é isso. É regeneração, é entrega. Tem que haver um esforço da pessoa, tá? No versículo 21, a esse glória na igreja, a esse glória na igreja. Que glória é essa? A glória é refletida na igreja, na sua igreja. Ela sempre permanecerá. Ela brilhará por toda a eternidade como testemunho do poder de Cristo. Então a glória na igreja, ela tem que brilhar constantemente como um testemunho de Cristo. Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebeste a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O poder do Espírito Santo, esse brilho do Espírito Santo na igreja, esse poder, ele tem que ser testemunha da igreja, na igreja, tem que ser um testemunho na igreja. As pessoas vão olhar, as pessoas de fora vão ver que Cristo habita naquele lugar. Então a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, por toda a eternidade, geração a geração, em todas as eras, continue brilhando. E nesse amor, e essas coisas só ocorrem no amor de Deus, Tudo é o amor é a base de tudo. A conclusão diz assim na própria lição, fala assim: a ousadia e a intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração: o fortalecimento do poder, a esperança plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual, até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. É um processo. Então nós temos que nos fortalecer em Cristo, estar deixando Cristo entrar em nossas vidas para que possamos ser verdadeiramente
regenerados e começar a aprender a trabalhar dentro de nós o amor de Deus pelas almas, pelas pessoas, por aqueles que estão próximos a nós. Deus te ama, Ele te ama da forma que está. A sua casa pode estar bagunçada, Ele vai entrar, Ele vai ver a sala bagunçada, não está bem limpa, mas Ele vai entrar e Ele vai fazer morada lá dentro, se você deixar e fazer essa arrumação que é necessária. E a mudança dentro de você vai refletir ao seu redor. Amém? Eu agradeço ao Senhor por mais essa oportunidade de me dar a estar ensinando aqui a palavra, explicando a palavra do Senhor. Para você que ficou comigo, Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo se Jesus não voltar. A paz do Senhor.